Pronto, pessoal, voltando para a nossa última parte. Não vamos acabar a responsabilidade civil hoje, acho que você já percebeu, mas a gente consegue andar bem para poder ter a visão geral. O que, que a gente estava vendo? Primeiro, aqui, em relação à Constituição, quem vai ser considerado Estado? Já sabemos que Estados são aqui, ó, as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Só que aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho aqui determinado estado. Imagina que eu tenho aqui um estado. Aí o estado assinou um contrato e repassou para a empresa X. Vou dar o exemplo que sempre cai em prova, tá? É sempre o mesmo exemplo. A empresa X, que é uma empresa de transporte, ela repassou o serviço público do transporte coletivo de passageiros. Resumindo, a empresa aqui tem um ônibus. Isso aqui tá lindo, é um ônibus, tá certo? Aqui está o ônibus. Então, eu tenho aqui uma empresa de transporte que, com a assinatura do contrato, essa empresa virou uma concessionária do serviço de transporte de passageiros. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que essa empresa de transporte de passageiros, ela causou um dano a alguns particulares. O motorista de ônibus, ele tirou um cochilou porque ele está com um menino pequeno é meio vampiro, né? Aí não dorme de madrugada, ele estava sem dormir tudo. Ele cochilou, quando ele abriu o olho, estava muito perto do sinal, meteu o pé no freio, no que ele meteu o pé no freio, a pessoa que estava em pé no ônibus caiu, quebrou um braço e ainda assim ele atropelou uma pessoa que quebrou as pernas. Então, a lógica é: perceba que a pessoa que está dentro do ônibus é chamada de usuária do serviço, porque ela está usando do serviço de transporte. Já aquela pessoa que está atravessando a rua, ela vai ser não usuária. Professora, mas e se ela usa ônibus na vida? Não importa. O que importa é que naquele momento ela é não usuária do serviço de transporte de passageiros. Beleza. A grande questão é, tanto o usuário do serviço de transporte quanto o não usuário vão poder processar. Só que eles vão processar quem? Eles vão processar o motorista do ônibus? Já sabemos que não, porque você não processa a pessoa física, você vai processar a pessoa jurídica. Mas aí eu chego a um outro raciocínio. Esse processo vai ser movido contra quem? Contra aqui, ou a concessionária do serviço de transporte ou contra o Estado? Contra a concessionária. Você vai pensar o seguinte, ó, a responsabilidade, deixa eu só apagar aqui que eu engoli metade das palavras. A responsabilidade direta vai ser sempre de quem te causou o dano. Quem causou o dano a você diretamente nesse meu exemplo não foi o Estado, foi o ônibus. Então é a concessionária que vai arcar com aquela indenização. E ela vai arcar com a indenização, a responsabilidade é direta, é também uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque ela é pessoa de direito privado, prestadora de serviço público. E essa responsabilidade direta e objetiva é tanto em relação ao usuário do serviço de transporte, quanto em relação aqui ao não usuário. Tanto em relação ao usuário do serviço de transporte, quanto em relação ao, quase que eu derrubo, como sempre, como em relação ao não usuário. Por que, que eu fiz questão de escrever usuário e não usuário? Porque isso chove de cair em prova. De vez em quando cai em prova dizendo assim, ó, que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, apenas respondem de maneira objetiva pelos danos causados aos usuários do serviço de transporte, no meu exemplo. Falso, porque já está pacífico na jurisprudência, a STJ já falou mais de 1000 vezes que a responsabilidade é objetiva tanto em relação aos usuários do serviço, quanto em relação aos não usuários daquele serviço. A responsabilidade é objetiva em relação aos dois. Não existe, desculpa, não existe essa distinção. Peraí, deixa eu sumir que eu tô com vontade de espirrar. Não existe essa distinção entre aqui o usuário e entre aqui o não usuário. A responsabilidade vai ser direta e vai ser objetiva aqui em relação aos dois. Beleza. Só que olha a lógica. Imagina que a concessionária ela não tem condições de arcar com a indenização. Por exemplo, meu Deus, alergia.
Imagina que ela decretou falência. Ela não tem condições de arcar com a indenização. Então, perceba, você, usuário ou não usuário, vai processar. Você vai processar quem? Só quem te causou diretamente o dano, que nesse caso é quem? Só a concessionária. Você processa só ela, só a concessionária. Beleza. Só que quando você processou a concessionária ela decretou falência. Ou seja, ela não tem a mínima condição de arcar com aquela indenização. E agora? Os particulares ficam sem indenização ou recebem? Recebem. Porque se ela não tem condições de arcar com aquela indenização, você vai chamar agora quem repassou o serviço por meio do contrato, que nesse caso aqui foi o Estado. Então, observe que o Estado ele pode vir a ser chamado, sim, a responder por aquele ato, mas a responsabilidade dele não é uma responsabilidade direta, é uma responsabilidade indireta, que aparece na sua prova sendo chamada de responsabilidade subsidiária. Subsidiária é alguém que está na reserva, ou seja, o Estado só vai ser chamado se a concessionária ela não tiver condições de arcar com aquela indenização. Cuidado, pelo amor de Deus, com observação. Responsabilidade subsidiária é uma coisa, solidária é outra. Vou até anotar. Responsabilidade, espera que eu cliquei errado. Responsabilidade subsidiária é diferente de responsabilidade solidária. Porque se a responsabilidade ela fosse, se fosse, tá? Não é. Se fosse solidária, você processaria quem? Concessionária, logo no início, mais Estado. Você processaria assim. Só que não é isso que acontece. Não é solidária a responsabilidade do Estado. Sendo repetitiva, se fosse solidário e particular desde o início, processaria a concessionária e quem deu a concessão, que no meu exemplo foi o Estado. No caso da responsabilidade subsidiária, acontece o seguinte, ó, o processo primeiro é só contra a concessionária, só contra a concessionária, para só em um segundo momento, em caso de impossibilidade financeira aqui da concessionária, você chama o Estado. Então, veja que a responsabilidade aqui ela vai ser do tipo subsidiária e não solidária. E isso serve para tudo. Eu vou voltar aqui uma página para você, duas, na verdade. Imagina que eu tenho aqui uma autarquia federal. A autarquia foi criada pela União. Foi a autarquia que te causou dano. Tu processa quem? Só a autarquia. Então, dando nome aos bois. O INSS, que é uma autarquia federal, te causou um dano. Tu processa quem? Só o INSS. Você processa diretamente quem te causou o dano. Agora, imagina que o INSS não teria condições financeiras de arcar com aquela situação, ou ele foi extinto. Então, você chama quem? A União, que foi quem criou a autarquia. A União seria responsável subsidiária. Agora imagina, a Polícia Civil do Estado de São Paulo te causou um dano. Se a Polícia Civil do Estado, então você processa diretamente o Estado. Você sempre segue essa lógica. Você vai processar de maneira direta quem te causou o dano. Aí, em caso de impossibilidade, você pode vir a chamar de maneira subsidiária quem repassou aquela atividade. Com isso, agora sim, matamos essas 2 linhas e meia do artigo 37, parágrafo 6, que diz que as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, já sabemos quem é considerado Estado. Só que aí a questão continua e diz que essas pessoas respondem pelos danos que seus agentes, eu quero chamar muita atenção para isso, nessa qualidade causarem a terceiros. Vamos por pontos para poder a gente analisar agora até aqui. Veja que quando a Constituição falou que o Estado responde, o verbo está bem no imperativo. É daqui que vem a lógica que a responsabilidade é do tipo objetiva. Porque veja que a Constituição está dizendo que aqui, ó, o Estado responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Em nenhum momento a Constituição falou que o Estado responde se o dano foi praticado de maneira dolosa ou culposa. Foi no imperativo. O Estado responde pelos danos que seus agentes causarem.
ponto final. Então, veja que o Estado vai ter que arcar com a indenização pelos danos de seus agentes. Responsabilidade objetiva, que é aquilo que não precisa da demonstração de dolo ou culpa. E observe que é o dano dos agentes que agiram nessa qualidade. Eu já vi uma questão CESP dizendo mais ou menos assim, ó, que basta a pessoa ostentar a qualidade de agente público para o Estado poder vir a ser responsabilizado. O que você acha? Basta uma pessoa ser considerada agente público para o Estado poder vir a ser responsabilizado. Falso. Porque não basta a pessoa ser um agente público, ela tem que estar agindo na qualidade de agente público. Porque pensa uma coisa, imagina que eu sou servidora, imagina que eu trabalho, sei lá, no TJ de Pernambuco, eu sou analista do TJ. Aí eu estou no supermercado, fazendo a feira das comidas da minha casa. E tive uma briga com a mulher no supermercado por causa da feira. Dei na cara dela. Vê que passaria, né? Você brigar no supermercado, dá na cara da pessoa. Então, eu peguei, tive uma briga e dei na cara da mulher no meio do supermercado. No caso de uma situação como essa, eu sou servidora do TJPE. O TJ, o Estado de Pernambuco, melhor dizendo, vai ser chamado a arcar com a indenização? Claro que não. O que essa briga tem a ver com o desempenho das minhas funções? Nada. Naquele momento, apesar de eu ser servidor, eu estava agindo completamente na qualidade de uma particular. Eu não estava agindo na função de agente público, eu era puramente uma particular. Então, não basta você ser agente público, tem que estar agindo na qualidade de agente público, ainda que, por exemplo, fora do horário de expediente. Não estou mais no meu horário de expediente, mas agir na função. Eu sou policial, já larguei, ainda estou com a farda e agir como policial. Teoria da aparência. Então, mesmo não estando em meu horário de expediente, se eu sou agente público e ajo nessa qualidade, ainda que, por exemplo, de férias, sou auditora da Receita Federal, estou de férias, mas cheguei numa loja, vi um problema e agi na qualidade de auditora da Receita Federal. Se eu causo um dano a alguém, a administração não pode ser chamada a responder ou pode? Pode, porque como a gente estava vendo aqui, não basta você ser um agente público, você tem que agir na qualidade de agente público e, nesse caso, sua responsabilidade vai ser aqui objetiva. Só que para matar e encerrar esses tópicos, nós vamos analisar o seguinte ainda, que o Estado responde, mas vai ser assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Quem seria aqui o responsável? O responsável é o agente que causou o dano. Então, se ele atuou de maneira dolosa ou culposa, nesse caso, ele vai ter que ressarcir o Estado. Para ficar bem fácil e visual, deixa eu pegar um esquema aqui para desenhar com vocês. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer uma linha do tempo e, com isso, vai ficar mais fácil para você visualizar para a sua prova. Quando eu tenho aqui o particular sofreu um dano. Ele vai processar quem? Ele vai processar aqui o Estado. Pessoas de direito público, pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público. Só que você vai falar para mim o seguinte. Numa linguagem simples, quando o particular processa o Estado, o que ele quer? Dinheiro. Ele quer receber dinheiro pelo dano que ele sofreu. Então, essa ação daqui, particular frente Estado, vai ser uma ação de indenização. Porque o particular quer ser indenizado de um gasto que ele teve. E como já sabemos, o que o particular vai ter que provar nesta ação de indenização? Três coisas. Que existe um ato, que esse ato lhe causou um dano, que entre ato e dano existe o tal do nexo causal, mas precisa o particular provar que existiu conduta dolosa ou culposa por parte do agente ou do Estado? Não, porque essa ação de indenização vai seguir os moldes da responsabilidade objetiva. Então, concorda que, se ficar provado o ato, dano, nexo causal, o Estado paga a indenização para o particular, problema resolvido. Só que a questão é,
O Estado pagou a indenização particular. Para o Estado, o problema está resolvido? Claro que não, porque ele gastou dinheiro. E pode ser que ele queira pegar esse dinheiro de volta. Então, depois dessa ação de indenização, vai existir um outro momento. Um momento em que o Estado agora vai se voltar contra o seu agente. Então, o Estado agora vai atrás do agente para tentar pegar o dinheiro de volta. Então, veja que vai ser aqui um outro momento onde eu tenho o Estado indo aqui atrás do agente. E se o Estado quer pegar o dinheiro de volta, o nome dessa ação daqui vai ser chamada de ação regressiva. Por que regressiva? Porque o Estado quer o dinheiro de regresso, o Estado quer o dinheiro de volta. Agora, automaticamente, o agente já vai ter que ressarcir o Estado? Não, porque o Estado vai ter que provar que seu agente atuou com dolo ou pelo menos atuou com culpa. Porque, diferentemente da responsabilidade do Estado, que é objetiva, a responsabilidade do agente ela vai ser do tipo subjetiva. Então, observe, o agente responde de maneira subjetiva. O Estado responde de maneira objetiva. Por parte, concorda comigo que para existir ação regressiva, o Estado tem que ter sido condenado na ação de indenização? Eu creio que isso é meio que óbvio, porque se o Estado não foi condenado na ação de indenização, é porque ele não gastou nenhum dinheiro, ele não pagou nenhuma indenização, não tem o que pegar de volta. Então, só existe ação regressiva se o Estado foi condenado. Se o Estado foi condenado, já existe a prova que teve um ato, que esse ato causou um dano, e que entre ato e dano existe nexo causal. Então, para existir aqui a ação regressiva, bastará o Estado provar mais uma coisa, que seu agente atuou de maneira dolosa ou culposa. Porque se ele não teve nem dolo e nem culpa, ele não vai ser obrigado a ressarcir o Estado. Vamos para exemplos. Aquele exemplo que eu dei no início do médico que fez uma cirurgia, só que o médico não tinha conhecimentos técnicos, ele era imperito, mas mesmo assim ele fez aquela cirurgia. E o particular foi prejudicado, o particular processa o Estado paga a indenização ao particular, só que depois o Estado, entrando com a ação regressiva e demonstrando que aquele médico agiu com culpa porque ele era imperito para aquele tipo de cirurgia, o médico vai chegar e ressarcir o Estado. Porque nos moldes da responsabilidade subjetiva, se ele teve dolo, se ele teve culpa, ele vai ter que ressarcir o Estado. Agora, lembra daquele outro exemplo do carro que a administração acabou de comprar? A administração acabou de comprar o carro, uma semana de uso. Faltou freio. No que faltou freio, o motorista tentou fazer tudo o que podia, mas ainda assim, pô, derrubou o muro de uma casa. O dono da casa tem direito a processar o Estado? Tem, porque teve ato, teve dano, teve nexo causal. O Estado vai sim pagar uma indenização ao dono da casa. Agora, se o Estado entrar com a ação regressiva contra o motorista, contra o seu agente que estava dirigindo aquele carro, eu te pergunto, o coitado do motorista teve dolo? Teve culpa? Não. Então, ele vai ser obrigado a ressarcir o Estado? Não, porque ele, agente, não atuou nem de maneira dolosa e nem de maneira culposa. Professor, e o Estado? O Estado que vai atrás, sei lá, de quem? Da montadora do carro, aí vai seguir outro modelo, mas não vai ser uma ação regressiva contra o seu agente. Então, no final das contas, já sabemos aqui, ó, que o Estado responde de maneira objetiva, já o agente vai responder de maneira subjetiva. Só que eu quero falar de mais umas coisas. Por exemplo, o particular aqui, ele vai ter a vida toda para poder processar o Estado? A vida toda, toda, toda? Não, né? Tem um prazo. Então, vai existir um prazo para o particular entrar com essa ação de indenização contra o Estado. Que prazo é esse? Vai ser um prazo de 5 anos. 5 anos. Só que aí, esse ponto até que cai. Mas o que é muito mais interessante para cair na sua prova é isso daqui, ó. Essa ação regressiva. Quanto tempo o Estado tem para ingressar com essa ação regressiva contra o seu agente?
cuidado com uma coisa. Se você está estudando por livros mais antigos, 2015, por exemplo, ele vai estar falando diferente do que eu vou falar. Não anota agora, tá? Porque eu vou fazer um resumo. Antigamente se entendia que essa ação regressiva ela é imprescritível, porque lá na Constituição tem escrito assim: ações de ressarcimento ao erário, que é a devolução do dinheiro público, elas são imprescritíveis. Está escrito isso na Constituição. Então se entendia que tudo que era dinheiro público que tinha que ser devolvido era ação de ressarcimento ao erário e era imprescritível. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele prelecionou o seguinte, ele disse que essa ação regressiva daqui, ela é prescritível. Se é prescritível, tem um prazo para acontecer. O que o Supremo disse? Que o agente não poderia ficar o resto da vida a mercê, vivendo em insegurança jurídica, esperando o Estado entrar com essa ação regressiva. Então, tem que existir um prazo para essa ação regressiva. Porque, segundo o Supremo, aquilo que a Constituição falou de ação de ressarcimento ao erário é imprescritível são em relação a atos de improbidade administrativa. Se você praticou um ato de improbidade administrativa e com esse ato causou um prejuízo ao erário, a administração a qualquer momento pode mandar você ressarcir. Agora, nesse caso daqui, da questão que a gente está montando, não tem nada a ver com improbidade, são fatos do cotidiano, que o Supremo chamou de ilícitos civis, são irregularidades da vida, simplesmente. Então, nesse caso, tem que existir um prazo. O problema é, qual é o prazo? Por que é um problema? Porque pode ser que sua prova peça o entendimento do STF, que é o entendimento mais antigo, ou pode ser que peça o entendimento do STJ, que já é o entendimento mais novo. O problema é que o povo não se decidiu e cada um fala uma coisa. Para o STF, essa ação prescreve em 3 anos, para o STJ, prescreve em 5 anos. Aí diz, pelo amor de Deus. E na minha prova, na sua prova, ele vai ter que dizer se quer o entendimento do STF ou se quer o entendimento do STJ. Ele vai falar. Se ele não falar se ele quer o prazo do STF ou o prazo do STJ, é porque ele quer só saber se é imprescritível ou prescritível. Aí você já sabe que essa ação é prescritível, você já tem um prazo para acontecer. Mas aí o prazo vai variar na sua prova se ele pedir a visão do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça. Esse esquema daqui eu acho bem interessante para você visualizar a diferença da responsabilidade objetiva para a responsabilidade subjetiva, saber como responde o Estado, saber como responde o agente. Só que, além disso, vamos ter que caminhar, porque finalmente acabamos aqui o artigo 37 da Constituição, já sabemos que Estados são as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, sabemos que o Estado responde de maneira objetiva pelos danos causados pelos seus agentes e sabemos que se o agente atuou de maneira dolosa ou culposa, vai existir a ação regressiva. Beleza. Só que nós temos que estudar algo que despenca, mas é despenca mesmo, despenca de cair em prova, que são as excludentes de responsabilidade do Estado. Então, se é um excludente de responsabilidade, eu te pergunto, o Estado, quando eu falo Estado, é aquele povo todo que a gente acabou de ver, tá? Ele vai ser obrigado a indenizar o particular ou ele se livra? É claro que ele se livra, porque se existe aqui uma excludente de responsabilidade, é porque o Estado exclui a sua responsabilidade no fato e não vai ser obrigado a indenizar o particular. Quais são as excludentes? Temos 3 aqui. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, e por culpa por ato de um terceiro. Vamos por partes para a gente entender. Vamos logo com a que mais cai para efeito de prova. Culpa exclusiva, veja o nome, exclusiva da vítima, é uma excludente de responsabilidade. Já já vou dizer porque que eu estou chamando tanta atenção para o nome exclusiva. No caso de culpa exclusiva da vítima, o Estado não é obrigado a indenizar. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Aqui está a concessionária de um metrô. Concessionária, pessoa de direito privado, prestadora de serviço público, já sabemos. Está aqui todo mundo esperando o metrô chegar. Tem aqui 1.500 pessoas. Isso é São Paulo, 3.500 pessoas aqui esperando o metrô chegar.
Quando o metrô está chegando, está todo mundo de boa aqui. Quando o metrô está chegando do nada, uma pessoa se joga, comete suicídio na frente de todo mundo. Estava todo mundo normal, nada tinha acontecido. Do nada, simplesmente uma pessoa pula e comete suicídio na frente do metrô. Infelizmente, é super comum isso de acontecer. Quando eu dou aula em São Paulo, eu conheci uma pessoa que me disse que, em média, de 7 a 17 pessoas tentam suicídio por dia lá, em relação ao metrô, né? Então, a pessoa cometeu suicídio, morreu. Eu te pergunto, se a família dessa pessoa que morreu entrar com ação contra a concessionária do metrô, pedindo indenização, a concessionária vai ser obrigada a pagar? Não, porque ela vai se defender e vai alegar uma excludente de responsabilidade, porque nesse caso a culpa foi exclusiva de quem? Da vítima. Não dava nem para prever aquela situação. A pessoa não fez nenhum alarde, estavam todas as pessoas aqui atrás da linha amarela, todo mundo esperando tranquilamente o metrô, como sempre acontece. Do nada, ela simplesmente se jogou. Então, culpa exclusiva da vítima vai excluir o dever do Estado de indenizar. Pelo amor de Deus, cuidado com uma coisa que sempre cai. Culpa exclusiva da vítima é uma coisa. Outra coisa é a culpa concorrente da vítima. Outra coisa é a culpa concorrente na vítima. A culpa concorrente não é excludente de responsabilidade, é uma atenuante de responsabilidade. Ou seja, o Estado ele vai ter sim que indenizar. Só que ele vai indenizar um valor menor. Ele tem que indenizar, só que ele vai indenizar um valor menor. Engoli as palavras aqui. Perceba comigo. No caso da pessoa que cometeu suicídio no metrô, culpa exclusiva na vítima, o Estado exclui sua responsabilidade, não indeniza nada. Agora, no caso da culpa concorrente da vítima, o Estado teve culpa, mas o particular também. A culpa foi dos dois. Eu sempre penso no cruzamento aqui. Aqui está o carro do Estado, aqui está o carro do particular. Os dois estão muito acima da velocidade permitida. No cruzamento, pô, bateram no meio do caminho. Estado teve culpa, particular também. Culpa dos dois, culpa concorrente. Eu te pergunto, o Estado se livra do dever de indenizar ou tem que indenizar? Tem que indenizar. Mas vai indenizar um valor integral ou vai indenizar um valor menor? Menor, porque já que o particular teve culpa também, vai ver o quanto cada um teve de culpa para poder saber o valor da indenização. Então, observe que isso chove em prova. Uma coisa é excludente de responsabilidade, que é o Estado não indeniza nada, e outra coisa é atenuante de responsabilidade, porque na atenuante o Estado vai ter que indenizar sim, mas vai indenizar num valor menor. Essa é a primeira excludente, e em relação às excludentes já é a que mais cai. Só que além disso tem, por exemplo, aqui o caso fortuito, tem, por exemplo, aqui a força maior, que as provas não usam diferença entre caso fortuito e força maior, e eu tenho aqui também um ato de um terceiro. Só que, em relação à nossa aula, infelizmente não tem mais tempo. Paramos aqui em excludentes de responsabilidade. Falta eu ver as outras situações de excludentes, falar da teoria do risco administrativo, teoria do risco integral, falar na responsabilidade por omissão e fazer as questões em relação a esse tópico. Só que tudo isso e o próximo assunto a gente começa na próxima aula. Desejo uma boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!